Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje nós vamos falar um assunto denominado os ventos de Deus. É um tema baseado no livro de João, capítulo 3, versículo 8. Nós não vamos falar sobre esse fenômeno da natureza que faz parte do nosso dia a dia, o ar. Nós queremos falar sobre o vento de Deus, que é como uma brisa suave que acaricia o nosso rosto, ou ainda um vendaval que eclode como uma força devastadora sobre nós, os seres humanos. O poder de Deus é comparado ao vento. A Bíblia Sagrada, ela nos revela que o poder de Deus é manifestado muitas vezes pelo próprio vento. Cristo Jesus disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Está lá escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 8, que é o próprio tema da nossa pregação ou estudo desta noite. Uma coisa é certa: nós não podemos definir o curso ou a ação do vento. Nós não temos como dominá-lo. Da mesma forma, é o vento de Deus. O vento, definido na pessoa do Espírito Santo, que é simbolizado como vento, que é o hálito de Deus, que é o sopro de vida, ou simplesmente o vento. Assim como o vento é o ar em movimento, o Espírito Santo é Deus em movimento. Então, é uma ação contínua. E essa ação do Espírito Santo é o vento que guia a Igreja de Cristo. Guia para a pátria celestial. É um vento que vem em forma sensível, que vem em forma misteriosa e poderosa. Esse é o Espírito Santo. O vento descrito pela Bíblia não é uma mera ilustração, não é um símbolo, não. Ele representa a presença misteriosa de Deus na vida de cada pessoa, na vida do ser humano, dando a ele força, dando a ele capacidade e movimento. O vento de Deus, ele não vem para destruir, ele vem para aperfeiçoar. Aperfeiçoar aqueles que foram chamados para a salvação. Esse vento, irmãos, tira de nós toda a imperfeição,
imperfeição que não agrada a Deus. Então, nosso foco não deve ser na força do vento, mas naquilo que ele pode realizar em nossa vida. Portanto, é nossa obrigação aprender, crescer, evoluir com muita fé, com cada vento que passar por nossas vidas. Porque está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está lá no livro de Salmos, capítulo 46, versículo 10. E tem ainda: tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Então lembre-se de uma coisa, que ventos contrários podem nos guiar a caminhos de vitória. Nem tudo aquilo que acontece de ruim na nossa vida é para nós algo ruim que tem de esquecer. Não. Existem coisas que acontecem em nossas vidas para que nós possamos entender o que vai acontecer amanhã. Porque aquilo que hoje nós não entendemos, amanhã vai se tornar claro. Porque o Senhor nos fará entender. Como eu falei, nosso foco não tem que ser a força do vento, nem a situação que ele provoca na nossa vida, em cada momento, nem no barulho ao nosso redor. Não. Mas nós temos de focar na palavra de Deus que diz: não temas, crê somente. Uma coisa eu aprendi na vida, nesses mais de 30 anos de pastor, que os ventos de Deus, eles agem para realizar os planos de Deus para a vida de cada ser humano. Deus quer nos abençoar, Ele quer nos salvar. E, portanto, se nós entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus, nada vai dar errado. Pois tudo o que Ele faz é perfeito, irmãos. Acredite. Cada vez mais em Deus. Acredite cada vez mais em Deus. Não olhe para as circunstâncias. As circunstâncias, elas passam. Aquilo que hoje parece tão difícil, impossível de exportar, lá na frente você vai entender que tudo isso que aconteceu colaborou para algo maior, para algo muito melhor, para realizar os planos de Deus. Pois os planos de Deus são perfeitos. A Bíblia Sagrada cita vários exemplos de ventos. Vento do norte, vento do sul, vento ocidental, vento da esperança, vento do livramento, vento da restauração. Então tem vários tipos de vento. O livro de Ezequiel, lá no capítulo 37, ele mostra os diferentes comandos do agir do Espírito Santo, o agir em nossa vida. Ali está simbolizado
os 4 ventos, norte, sul, leste, oeste, ele fala dos vales dos ossos secos. Deus mandou Ezequiel falar ao Espírito Santo que viesse dos 4 ventos para dar vida aos mortos no vale. Se você olhar lá, existe uma imensidão de ossos secos. Então, o vento leste, ou oriental, é o primeiro comando profético que o Senhor deu ao profeta Ezequiel, para que ele profetizasse e ordenasse que os ossos ressequidos se alinhassem e tivessem cobertura de carne, tendões e pele. Está lá Ezequiel 37, dos versículos 5 ao 8. Esse vento é o vento que se levanta no deserto. E ele tem a missão de trazer castigo, secar, despojar, destruir, remover toda e qualquer aparência contrária aos desígnios de Deus. O vento oriental simboliza devastação. Ele arranca de nossa vida todos os projetos que não glorificam a Deus. E, portanto, são contrários aos propósitos de Deus. Então, o vento oriental, tudo que não agrada a Deus em nossa vida, ele vem e arranca. Não sou eu que estou falando. Está escrito lá em Oséias, capítulo 13, versículo 15. Esse vento ele tem a missão de destruir todos os dispositivos empregados pelo inimigo com o propósito de desviar o cristão dos caminhos de Deus. Aqueles caminhos que Deus determinou para cada um. Está lá, está declarado no livro de Salmos, Salmos 48, versículo 7. Esse mesmo vento foi que empurrou e direcionou a embarcação em que Jonas se encontrava com destino a Tarsis. Ele estava procurando fugir de Deus. Era um vento contrário à vontade de Deus, que era para ir a Nínive. Então, esse vento também foi o mesmo que destruiu a casa onde os filhos de Jó se encontravam. Está lá em Jó, capítulo 1, versículo 19. Portanto, foi o vento do leste, ou vento oriental, que trouxe os gafanhotos sobre o Egito. Está escrito em Êxodo, capítulo 10, versículo 13. E esse vento será libertado sobre toda a casa que não está alinhada com a justiça de Deus. E ele não pode ser repreendido, porque é um vento liberado por Deus com o único intuito: ajustar a nossa vida. Está lá escrito em Joel, capítulo 2, versículo 25. Mas esse vento tem um tempo que agrada a Deus. Sim. Ele é determinado por Deus e dura até que Deus possa cingir todas as distorções que nos afastam dele. Está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Então, é um vento que tem um tempo determinado.
mas é determinado por Deus. O segundo vento é o vento oeste, ou vento ocidental. Ele foi o segundo comando profético que o Senhor deu ao profeta Ezequiel. Embora os ossos secos passassem a ter cobertura e proteção, ou seja, ele ser carne, tendões e pele, eles não tinham fôlego de vida, que é o Espírito. Ezequiel profetizou aos 4 ventos, então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé, um exército grande ao extremo. Está lá escrito em Ezequiel 37, versículo 10. Esse vento, vento oeste, ou vento ocidental, simboliza o livramento. Um livramento que sobra quando há medo, quando há ameaça, quando há perseguição. Foi esse vento que levantou os gafanhotos do Egito, lançando-os no Mar Vermelho, quando Moisés orou, pedindo a Deus. Esse é o vento também da restituição, que vem para mudar e levar todas as circunstâncias adversas para longe, longe de nós. Quando nós nos alinhamos aos propósitos de Deus. Foi esse vento, esse mesmo vento, que o profeta Elias viu quando profetizou chuva. Está lá no livro de 1 Reis 18, versículos 43 ao 45. É o vento que traz a água, que traz chuva, que traz bênçãos, após nós sermos tratados por Deus. Com certeza, irmãos, esse é o vento que deve ser esperado por todos aqueles que fazem a vontade de Deus. O vento do norte. Terceiro vento, ou terceiro comando profético que o Senhor deu ao profeta Ezequiel. É o vento da revelação. É um vento que abre nossa visão e nos liberta da ignorância religiosa. É o vento que faz com que os céus se abram e permite que o sol da justiça se manifeste em nossa vida. Esse vento traz purificação que vai permanecer em nossas vidas. Está escrito lá no livro de Jó, capítulo 37, versículo 9. O apóstolo Paulo recebeu a revelação de Deus que ele iria para Roma. O que Deus falou vai se cumprir. E nada, mas nada mesmo pode impedir que Deus realize suas promessas. Mas isso, no entanto, não quer dizer que Paulo ia fazer uma viagem de lazer. Ele foi enviado a Roma? Foi. Mas foi enviado num navio de prisioneiros. Não importa a circunstância, o importante é que Deus cumpre com aquilo que ele prometeu. Paulo era considerado como um criminoso comum. Nessa viagem para Roma, ele
enfrentou tempestade, ele enfrentou naufrágio, ele foi mordido por uma serpente. Mas se você olhar, nada disso tirou sua paz. Sabe por quê? Porque Paulo estava alicerçado na palavra de Deus. Que era a palavra que era o seu escudo e que deve ser o nosso escudo. Com toda certeza, nenhum dardo inflamado do inimigo, nenhuma arma forjada poderá prosperar contra nós se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus. Mas isso não quer que nós não vamos passar por tribulações, nós vamos passar por tribulações sim. Mas elas vão cair aos nossos pés porque Deus está no comando. O vento do norte é o vento da reversão. Todo o resultado negativo colhido em nossas vidas, tudo que não estava dando certo, vai se transformar. A maldição vai se transformar em bênção. As derrotas vão se transformar em vitórias. Nós não perdemos nada e nada irá nos faltar se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus. Assim como ele fez com Jó, que é exemplo maior, ele também nos restituirá em dobro para todos os que o servem de coração. Veja o que está escrito na Bíblia. Está escrito: naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Está escrito lá no livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 20. O quarto vento, o vento do sul, é um vento que significa calmaria. É o vento da paz. É o vento da calmaria. É o vento que surge quando acabamos de atravessar os 3 comandos proféticos anteriores. Depois de toda a tempestade vem a bonança. É o vento que tocou Jó. Jó, capítulo 37, versículo 17. É o vento que tocou o apóstolo Paulo quando chegou a Roma para cumprir os propósitos de Deus. Atos 27, 13. Atos 28, 13. É o vento determinado por Deus e dura até que Deus quer. É o vento de esperança. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 1 e 2. Esse vento soprou sobre as águas do dilúvio, fazendo-as acalmar e cessar a chuva. É o vento que deu a Noé e sua família uma nova terra e a esperança de um mundo melhor. O vento do sul é o vento que faz com que as águas agitadas de nossa vida se tornem calmas, dando a cada um de nós uma nova oportunidade. Observe, irmãos, que esses 4 ventos são ventos liberados por Deus e não trazem apenas vida, mas também destrói tudo que não provém do Criador. São ventos que abrem a visão espiritual, trazem revelação e manifestam o cuidado e o amor de Deus por nós.
Por isso eu te peço, dê um passo adiante em direção a Cristo. E com toda certeza Ele vai preparar para você o caminho certo. Um caminho para que você possa andar com segurança. E para isso, irmãos, basta você obedecer ao fluir e à voz do vento de Deus. Amém.